Olá, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Quem está falando é o professor Claudinei. É um grande prazer estar com vocês para resolvermos as atividades de física do segundo ano. Estamos no volume 5 do plano de estudo doutorado. Vamos resolver as atividades da semana 1 e semana 2 do volume 5. Então, primeira atividade, atividade da UFSCar. Um homem adulto conversa com outro de modo amistoso e sem elevar o nível sonoro de sua voz. Enquanto isso, duas crianças brincam emitindo gritos eufóricos, pois a brincadeira é um jogo interessante para elas. O que distingue os sons emitidos pelo homem dos emitidos pelas crianças? Letra A é o timbre apenas. Letra B é a altura apenas. Letra C são a intensidade e o timbre apenas. Letra D são a altura e a intensidade apenas. E letra E são a altura, a intensidade e o timbre. Mas antes de analisar qual que é a correta, o que é a altura, o que é a intensidade e o que é o timbre de um som? Primeiro, a altura é característica relacionada à frequência das ondas sonoras. Então, quando nós falamos de frequência, nós estamos relacionando o som com a altura. Temos dois tipos de sons, que é o som agudo, que tem alta frequência, e os sons graves, que têm baixa frequência. Então, em relação à altura do som, temos duas classificações: o som agudo, que tem alta frequência, e o som grave, que tem baixa frequência. Em relação a isso, a voz de um adulto é mais grave, ou seja, tem baixa frequência, em comparação com a voz de uma criança. Aqui nós temos o exemplo de um som grave e um som agudo. O A é o som grave, pois ele tem baixa frequência, ele tem um comprimento de onda maior em comparação com o B. Então, se ele tem um comprimento de onda maior, ele tem baixa frequência. Enquanto o B ele é caracterizado por um som agudo, ele tem alta frequência e o seu comprimento de onda é menor em comparação com o A. E a intensidade está relacionada à quantidade de energia emitida pela fonte sonora que atravessa determinada superfície. Então, a intensidade é a quantidade de energia emitida pela fonte sonora. Por estarem gritando as crianças, o som produzido por elas é mais intenso em comparação aos homens. E, por fim, o timbre é a qualidade que permite diferenciar fontes sonoras distintas, pois cada fonte emite ondas sonoras com formatos diferentes. Então, o timbre está caracterizado mais com instrumentos musicais, pois ele emite a mesma frequência e a mesma intensidade. Então, quando ele emite a mesma característica do som, então, devido ao formato do instrumento, ele emite notas características, emite sons característicos. Isso é caracterizado pelo timbre. Então, aqui nós temos a característica do timbre. Temos o A e o B. Porém, o que diferencia um do outro é as características das ondas, o formato dessas ondas sonoras. Então, aqui nós temos o A e o B, timbres diferentes. Apesar de ter a mesma amplitude e a mesma frequência, nós podemos ver que as ondas têm características diferentes. São formatos diferentes, que depende do instrumento que está tocando. Então, em relação a isso, a resposta correta é a letra D. O que distingue os sons emitidos pelo homem dos emitidos pelas crianças é a altura e a intensidade apenas. A altura é a frequência. Enquanto os homens têm sons graves, as crianças emitem sons agudos. E a intensidade também. A intensidade do som emitido pelas crianças é mais intenso do que as emitidas pelos homens que estão conversando. Então, a resposta correta, letra D. Exercício número 2. Sejam as seguintes afirmativas sobre as ondas sonoras. Marque V para verdadeiro e F para falso. Letra A. O som é uma onda mecânica progressiva, longitudinal, cuja frequência está compreendida aproximadamente entre 20 Hz e 20 kHz. Sim, está correto. O som é uma onda mecânica progressiva. Ela depende de um meio para se propagar.
ela é longitudinal. Ela vibra na mesma direção de propagação. E a frequência compreendida que o som tem está entre 20 Hz e 20 kHz. Se o som está abaixo de 20, se esse valor está abaixo de 20 Hz, é chamado de infrassom. E se está acima de 20 kHz, é ultrassom. Então, o item A, correto. O item B, o ouvido humano é capaz de distinguir dois sons de mesma frequência, sim, e mesma intensidade, sim, desde que as formas das ondas sonoras correspondentes a esses sons sejam diferentes. Os dois sons têm timbres diferentes. Sim, está correto. Isso é uma característica do timbre, pois o ouvido humano ele consegue distinguir dois sons que têm a mesma frequência, a mesma intensidade, porém a forma das ondas sonoras são diferentes. Isso é devido à emissão dos instrumentos que emitem esses sons, devido à característica de cada instrumento. Então, o timbre é a qualidade que permite diferenciar fontes sonoras distintas, pois cada fonte emite ondas sonoras com formatos diferentes. Isso depende da característica do instrumento musical. C. A altura de um som é caracterizada pela frequência da onda sonora. Sim, um som de pequena frequência é grave e um som de grande frequência é agudo. Sim, está correto, está verdadeiro. A altura está relacionada à frequência da onda. Os sons graves são sons de baixa frequência e os sons agudos têm alta frequência. Então, o item C está correto. O item D, uma onda sonora com comprimento de onda de 10 milímetros é classificada como ultrassom? Sim, está correto. Nós vamos fazer os cálculos para verificar se essa onda de comprimento de 10 milímetros é classificada como ultrassom. Lembrando que o ultrassom é a onda sonora que está acima de 20 kHz. Então, temos o comprimento de onda de 10 milímetros, que é igual a 0,01 metros. A velocidade de propagação do som é 340 metros por segundo. Qual que é o valor da frequência? Então, se o comprimento de onda é de 10 milímetros e a velocidade é de 340 metros por segundo, teremos uma frequência de 34 kHz, que é ultrassom, pois está acima de 20 kHz. Então, para verificar esse resultado, vamos utilizar a fórmula velocidade igual comprimento vezes a frequência. Como nós queremos a frequência é a velocidade dividido pelo comprimento. A velocidade é 340 dividido por 0,01. 340 dividido por 0,01 é 34.000 Hz. Então, 34.000 Hz é igual a 34 kHz. Então, está correto esse item. Uma onda sonora com comprimento de onda de 10 milímetros é classificada como ultrassom, pois a sua frequência deu 34 kHz, que é um valor acima de 20 kHz. Item E. A intensidade do som é tanto maior quanto menor for a amplitude da onda sonora? Esse item está falso, pois a intensidade sonora é diretamente proporcional à amplitude da onda sonora. Sendo assim, quanto maior for a intensidade, maior será a amplitude e vice-versa. Então, a intensidade sonora é tanto maior quanto maior for a amplitude, e não o contrário. Então, esse item E está falso. Exercício 3. Um homem assiste a um musical dentro de um teatro que possui ótimo isolamento acústico. Ao ouvir o som de um piano, de um violão e de um violino tocando a mesma nota musical, o homem teve condição de distinguir cada um dos instrumentos. Qual é a qualidade das ondas sonoras que permitiu tal distinção? Letra A, volume. Letra B, nível de intensidade sonora. Letra C, altura. Letra D, amplitude. Letra E, timbre. Então, quando a pessoa está vendo o musical, ele conseguiu distinguir o som de um piano, de um violão
e um violino tocando a mesma nota musical. O exercício quer saber qual é a qualidade das ondas que permitiu tal distinção dos instrumentos. Nesse caso, temos que a qualidade das ondas que permitiu tal distinção desses instrumentos é o timbre. O timbre do som é a qualidade fisiológica que nos permite distinguir sons provenientes de diferentes fontes sonoras. Ele está relacionado com a forma da onda sonora resultante. Então, vou mostrar para vocês uma figura representando os sons emitidos por uma flauta e um piano. Então, aqui nós temos o item A, o som emitido por uma flauta, e o B, por um piano. Podemos observar que ele tem a mesma frequência, ou seja, o A e o B têm a mesma frequência, têm o mesmo período, eles apresentam a mesma intensidade, pois eles possuem a mesma amplitude. Então, quando temos a mesma nota musical tocando, temos que os instrumentos estão tocando têm a mesma frequência, têm a mesma intensidade e a mesma amplitude. O que diferencia um do outro é o timbre. O timbre é a qualidade fisiológica que nos permite distinguir sons provenientes de diferentes fontes sonoras. Pois, como podemos observar aqui, no A para o B são dois instrumentos diferentes. Eles têm a mesma frequência, têm a mesma intensidade e a mesma amplitude. O que diferencia um do outro é o formato da onda sonora. Isso é característico de cada instrumento. Então, resposta correta, letra E. O que diferencia o som tocado de um piano, de um violão, de um violino, que estão tocando a mesma nota musical, é o timbre. Então, resposta correta, letra E. E, por fim, exercício número 4. Uma fonte de ondas sonoras está imersa em água, emitindo ondas a uma frequência de 740 Hz. Sabendo que o comprimento de onda produzido pela fonte é de 200 centímetros, determine a velocidade de propagação das ondas sonoras na água. Então, temos uma fonte que emite ondas numa frequência de 740 Hz e o comprimento dessas ondas produzidas é de 200 centímetros. O exercício quer saber a velocidade de propagação das ondas na água. Então, dados do exercício, a frequência F é 740 Hz, o comprimento de onda produzido é 200 centímetros ou 2 metros. Ele quer calcular a velocidade em metros por segundo. Então, vamos utilizar a fórmula velocidade igual comprimento vezes a frequência. A velocidade é o que o exercício está pedindo, o comprimento é 2 metros vezes 740 Hz. A velocidade de propagação das ondas sonoras na água é 1480 metros por segundo. Então, pessoal, muito obrigado e até a próxima.